Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. Conheça melhor nosso trabalho acessando agora alquimiadamente.com e lá você vai ter todos os nossos treinamentos, e-books para você baixar. Você vai ter também esse podcast da Alquimia da Mente, né, que você está me escutando, me ouvindo, me sentindo, me assistindo, não sei aonde você está, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, eu não sei onde você está agora, mas você está aqui em sintonia, com certeza na mesma vibração alta que a gente está, para te ajudar em relação ao seu entendimento sobre a alquimia da mente, física quântica, neurociência, tá bom? Então acessa agora alquimiadamente.com. Então vamos lá, pessoal. Começando a entender melhor sobre essa série que a gente está gravando para vocês, sobre os elementos da alquimia da mente, hoje a gente vai falar sobre o elemento terra. Pois é, chegou esse elemento que estava faltando, né? A gente vai finalizar os 4 elementos que são os elementos fundamentais. Depois a gente vai falar do 5º ainda, que vai ser na próxima semana, né? No próximo podcast que a gente vai gravar, que vai ser sobre o éter, tá bom? Então, quando a gente fala sobre o elemento terra na alquimia da mente, a gente narra muito esse potencial alquímico que a Terra tem. O que a Terra é, né? Então, vamos pensar sobre o que você entende da Terra. A Terra, para mim, Diego, pode ser uma fazenda. Terra, para mim, pode ser o planeta Terra, Gaia, né? Para mim, pode ser tanto água como terra, né? Porque o planeta Terra tem água, tem terra, né? Basicamente isso. Mas quando a gente fala de elemento terra aqui dentro da nossa metodologia da alquimia da mente, a gente está falando o quê? Desse elemento fundamental para te trazer essa raiz. E hoje nunca se precisou tanto desse elemento terra em relação ao que a gente fala sobre você entender a si mesmo em relação à compreensão tanto da sua expansão da consciência, autoconhecimento, você conseguir chegar aonde você quer chegar. Então, nesse mundo da abundância, você entender, por exemplo, esse mundo das infinitas possibilidades. Porque hoje o que acontece com o mundo, até eu já falei, se você não ouviu os podcasts sobre elemento água, ar e fogo, ouça, né, assista, que vai ser de extrema importância para você chegar aqui no elemento terra, ter mais claridade, mais clarividência aí em relação ao que eu estou falando. Porque o elemento terra, ele narra muito pé no chão. Guarda essa expressão, anota aí no seu caderninho de ouro. Pé no chão, de você ser racional. E hoje o mundo está precisando de racionalidade. Como em várias realidades paralelas que estão acontecendo nesse exato momento e dimensões, o ser humano deixou essa capacidade racional para alguém. Essa delegação faz com que você ache que, na verdade, tem o total controle da sua vida, mas muito pelo contrário, você está o quê? Perdendo isso para alguém. Né? A gente vai falar isso em outros podcasts, já falamos já sobre isso, mas o que acontece? Quando você deixa de pisar na terra, você o quê? Vai usar o ar. Né? Ou mesmo você usa muita água, então você começa a chorar, a ficar mais emocional, né? Eu não estou dizendo que isso é ruim, não. Mas você tem que ter o equilíbrio, o balanceamento, né? Senão você vai ser muito fogo, vai ficar sempre bravo com tudo, né? Quando você tem terra, né? E eu vou falar sobre até os pontos fracos, fortes, então fica comigo nesse podcast que vai te ajudar bastante. Mas o elemento terra é pé no chão, é criar raízes, bases, valores, os quais vão te ajudar nesse processo de interiorização. Esqueça o externo, né? O externo você vai ter o quê? Influências exteriores, família, governo, partido político, vai ter grupos sociais, grupos religiosos. Você não é nenhum desses, você é você, a sua essência. E quanto mais você se adentrar nisso, mais você vai entender o seu self quântico e acessar cada vez mais esse mundo, né, do campo quântico e das infinitas possibilidades. E entender que você não é só um nome, eu não sou só Diego Mangabeira, né? Eu sou o nada também, eu sou ninguém. E a partir de você não ser ninguém, você é tudo. Porque tudo pode ser. Então tudo é energia, tudo é amor, tudo é luz. A gente usa muito a palavra luz aqui. E em contrapartida também você pode ser qualquer pessoa. Por isso que está a grande jogada. O que acontece com as pessoas é que elas não passam por isso. Né? Elas querem colocar a sua verdade, ao invés de entender a verdade em relação à atemporalidade. Que existem várias coisas ao longo da história da humanidade que sempre deram certo. Né? Hoje a gente chama de física quântica, mas as antigas civilizações sempre utilizaram isso. Por isso que é o pé no chão. Analise, estude, vá atrás de biblioteca, faça mais cursos. Né? Isso é de extrema importância para você aterrar. As pessoas precisam aterrar ao invés de ficar no mundo das emoções, da água só, ou do ar, né? Divagando no mundo das ideias. O mundo não precisa de mais ideias, já está cheio de ideia. O mundo precisa de pé no chão, ação, tá bom? E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que falar sobre astrologia científica, que é basicamente a astrologia que as antigas civilizações sempre utilizaram com base na ciência. Lembrando,
A astronomia é filha da astrologia, né? Não a astrologia de hoje, que muita gente às vezes utiliza, né, de forma barata, mas a astrologia de verdade, através até do uso das informações, geometria sagrada, alquimia do som que a gente ensina aqui. A gente fala bastante, por exemplo, da matemática, da aritmética, da perfeição. Até Pitágoras falava muito sobre isso, né? O Platão tem os sólidos platônicos em relação a isso também, que a gente ensina nos nossos treinamentos. O grande lance é você entender que isso tudo faz sentido. Afinal, se você tem uma construção de um templo, de uma pirâmide, de um zigurate lá na Suméria, que tem a perfeição das estrelas, com certeza isso tinha um sentido. E quando a gente fala do elemento terra, a gente tem que falar dos signos de terra. Lembrando, sempre faço a ressalva, em todos os episódios dessa série eu falei sobre isso. Não é apenas você que eu vou falar, né, dos signos de terra, mas esses tipos de significações servem para todos que estão me ouvindo, escutando nesse exato momento e me vendo, tá? Porque você tem terra, todo mundo tem terra, todo mundo tem os 5 elementos dentro de si, todo mundo são os 12 signos, mas no meio do processo você começou a acreditar que era só o signo solar. Ah, eu sou só pisciana, só sou aquariana, só sou, por exemplo, virginiana. Não, muito pelo contrário, você tem os todos, então preste atenção. Mas para quem que é do signo solar de terra, vai fazer mais sentido, porque você está mais acostumado a achar que você é só isso, tá bom? Como também nos de água eu falei a mesma coisa. Então vamos lá. Signos de terra são touro, virgem e capricórnio. Então, se a gente pensar em touro, o que o touro, né, o arquétipo do touro, do taurino, da taurina representa? É aquele boi, né, com chifre, no caso. E aí, no caso, que é sempre pisando no chão, né? Que tem o domínio da sua prole, né? Ele sabe cuidar, ele é um líder de uma certa maneira. Só que ao mesmo tempo, muita terra aqui que faz? Você não consegue se movimentar, né? E se você tiver pouca terra aqui, você vai se sentir meio mal. Você não vai se sentir satisfeita com a vida. Você vai se sentir, por exemplo, voando, mas você não está no seu processo normal das coisas. Você se sente fora do ninho, né? E em relação à virgem, virgem, o que acontece? O arquétipo de virgem, né? É o conceito da imaculada, né? Vamos falar, sem mácula, né? Então você ser perfeita, límpida, né? Com uma água também. Mas nesse sentido, o que acontece com virginiano muito de terra, né? Tem que ser tudo do seu jeito. É entre aspas, perfeccionista, porque não existe perfeição, né? A imperfeição é a perfeição, quando a gente pensa em relação até às variáveis das polaridades. Mas o que acontece com você muito na sua vida você é o extremo. Ou você é pouco, ou você é 880. Ah, não, aí você larga a mão se você não quer ter muita terra. Ah, quer saber? Faz do seu jeito. E aí o que acontece? Você, ao invés de focar em ensinar para as pessoas, você larga a mão de ser quem você é. Muito cuidado, né? O elemento terra é de fundamental importância para o seu próprio avanço. Não precisa ser dos extremos. Começa a enxergar. A gente chama de caminho do meio, a gente pode chamar de balanceamento, equilíbrio, homeostase, quando a gente pensa em relação às células do corpo humano. Capricórnio, né, seria o terceiro signo de terra. Capricórnio é o quê? O caprino. Qual que é o arquétipo do caprino? Aquele caprino que sobe a montanha. Né? De qualquer maneira, a gente tem uma representação muito legal, muito bacana, né, do ápice da sua vida. Né? E todo mundo tem Capricórnio dentro de si. Só que o que acontece se você só quiser subir, só quiser ter terra? Né? Você vai achar que só vai ser feliz lá e não no meio do processo. E ao mesmo tempo que se você não acredita, se você duvida de você, né, às vezes a maior parte da gente fala do mundo das infinitas possibilidades é no desconhecido. Se você não está disposto a enfrentar esse desconhecido, você vai ficar estável na sua vida, achando que está tudo bem, eu tenho segurança, eu tenho dinheiro que eu preciso, ou mesmo, tá bom do jeito que tá, só que ao mesmo tempo você não vai se sentir satisfeita, falta alguma coisa. Então muito cuidado. E aí quando a gente fala dos pontos fracos e pontos fortes, né, eu vou falar para você dos pontos fracos agora do elemento terra. Os elementos fracos do elemento terra é o quê? Se você começar pelos extremos, como eu sempre falei, né, vai ser muita terra ou pouca terra. Você vai ter uma vida assim, miserável. Você não vai sentir medíocre. Você vai sentir como se não estivesse completando o que a gente chama de missão, de propósito. Mas dentro de você, a sua energia, a sua eletromagnética, já que você também, todo mundo é dessa maneira, porque terra todo mundo precisa ter. Né? Se você coloca muita terra ou pouca terra, por exemplo, numa planta, vai acontecer alguma coisa. Se você coloca muita terra, a planta o quê? Vai ficar cada vez mais abafada, ela vai morrer. Se você coloca pouca terra, ela não vai ter sustentação, raízes fortes para crescer. Então esse é um elemento muito importante em relação a esse elemento ponto fraco. Outro ponto fraco do elemento terra é que você precisa entender que ele precisa de espaço. E muitas vezes você não quer expandir. Né? A expansão da terra faz com que o quê? Você cresça novas raízes. Isso é muito importante. Ponto forte do elemento terra, né, alguns pontos fortes, é que você o que pisa no chão, você cria raízes, aí você entra os valores
sólidos, verdadeiros, que vão te levar para frente. Não são valores, por exemplo, que vão trocar de dia para noite. Por isso que é importante hoje a gente ver a destruição de vários valores, até de família, né, em relação ao ser humano, né, cada vez mais levando o ser humano, ao invés da união, da unidade, que eu falo muito aqui na Alquimia da Mente, para a separação. A separação ao longo da história da humanidade sempre está acontecendo. É materialismo científico, indústria farmacêutica, mídia tradicional, redes sociais. O grande lance, a grande mudança, a virada de chave do ser humano é se unir. Né? E essa unidade vai trazer o quê? Que você compreenda mais que esse elemento terra vai te ajudar. Além disso, outro ponto forte do elemento terra, racionalidade. Você pisa no chão, você encara os fatos, analisa o terreno e você toma a sua decisão. Então, precisa de razão, cognição. A gente pensa o quê? De usar o neocórtex, o pré-frontal, para você tomar sua decisão de forma apurada, segura, principalmente. Várias pessoas que estão inseguras, estressadas, ansiosas, depressivas, tristes em relação ao que pode acontecer por causa disso. Por isso, quando você traz terra, você pega a terra, né? Faz um experimento hoje. Vai lá, compra a terra no jardineiro, pega a terra para você ver como que você vai sentir. Além disso, tem uma experiência extremamente bacana para você se reenergizar e também liberar energias tóxicas de você, você pisar na terra mesmo, pisar, né? Num parque, onde você puder, né? Ou mesmo comprar terra e pisar. Mas é melhor na natureza, num parque da sua cidade, ou mesmo onde você estiver, no seu jardim. Porque você vai sentir que você está liberando, e você vai ter esse contato. E é uma tórica, uma energia tórica que sai de você, que vai para a Terra também e volta, né? Como qualquer coisa no universo. Vai te ajudar bastante a compreensão. Esse elemento terra é de fundamental importância, como todos os elementos. Você tem que dominar ele para te ajudar em relação ao seu processo de evolução, em relação ao seu autoconhecimento, expansão da consciência. Você vai entender que a terra é uma das coisas mais importantes que um ser humano precisa hoje, porque nós temos muita emoção. Nós já entendemos isso. O sistema límbico, né? A parte subconsciente, que é reptiliana e inconsciente, já está muito apurada. As pessoas sabem disso. E por isso que você precisa acordar. Quanto mais você acordar, mais terra você vai trazer, porque você traz para um ambiente consciente. E você fica acordada falando do momento presente, porque a terra representa o momento presente. Representa você estar aqui, escutando, me ouvindo e sentindo essa energia. Essa vibe gostosa que vai te ajudar sempre em relação à sua vida, tá bom? Se você gostou desse podcast, curta, comente, compartilhe. E além disso, não se esqueça, né? Compartilhe com aquela pessoa que está precisando, amigo, que precisa ouvir, escutar. Eu não sei qual que é a ferramenta que você está, mas com certeza isso vai ajudar muito a divulgar nosso trabalho. E além disso, entre agora nos nossos sites, alquimiadamente.com e diegomangabeira.com.br, para você entrar em alguns dos nossos treinamentos aqui da Mangabeira Academy, tá bom? Muita luz e prosperidade para você. Um beijão no seu coração, um forte abraço e nos vemos em mais podcasts da Alquimia da Mente. Até logo, tchau, tchau.